Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de operador de caldeiras, conforme a norma NR13. Nesta disciplina, iremos falar sobre manutenção de caldeiras. O que vem a ser manutenção de caldeiras, né? Manutenção é o conjunto de ações técnicas e administrativas direcionadas para manter ou restaurar equipamentos ou ainda componentes de um sistema produtivo, de modo que os mesmos possam desempenhar a função requerida com a eficiência desejada. Na verdade, existem vários tipos de manutenção, tá? Sendo a principal delas manutenção corretiva, depois a manutenção preventiva, manutenção sistemática e manutenção preditiva. Ok? Vamos começar falando da manutenção corretiva. Esse tipo de manutenção, pessoal, ela só ocorre após ter sido detectado um defeito ou um problema. Nesse tipo de manutenção, o objetivo é corrigir o problema. Não existe uma preocupação em apurar as causas dos defeitos, e nem de tomar providências para evitar esse defeito que ele ocorra no futuro. O problema desse tipo de manutenção, a corretiva, é que você pode gerar paradas inesperadas no processo, sem que sejam imprevisíveis. Por isso que a manutenção corretiva ela só deve ser realizada em situações realmente específicas, que você não pode prever. Tá? Esse tipo de manutenção não é indicada para hospitais, hotéis, indústrias e navios, por exemplo, porque uma parada iria causar sérios prejuízos, tanto para o usuário final, como também para o processo. Teria um custo elevado devido à parada de algum tipo de processo na indústria. A manutenção corretiva, ela requer um estoque grande de peças, ou seja, a empresa precisa manter várias peças sobressalentes para atender reparos em caso de um defeito ou de uma quebra e, dessa forma, poder substituir aquela peça. Uma outra solução seria a empresa ter um fornecedor de confiança ágil e de fácil acesso, o que nem sempre ocorre, principalmente quando a empresa está localizada longe dos grandes centros. Então, nós podemos dizer o seguinte: manutenção corretiva ela é sempre um tipo de manutenção que está apagando incêndio. Então, ela poderia se dizer uma manutenção até de emergencial, para realmente atender defeitos, quebras inesperadas. Okay? Depois nós temos a manutenção preventiva, e ela se baseia na vida útil do equipamento. Não só equipamentos, mas também instalações, materiais, etc. Para esse tipo de manutenção preventiva, é muito importante que a gente tenha os manuais de operação dos equipamentos, no caso a caldeira, que é o nosso ponto principal de atenção, e também a observação dos operadores no seu dia a dia. Para quê? Para que ele preste atenção de que forma os equipamentos estão desempenhando, quanto tempo eles estão trabalhando sem dar nenhum problema. E isso tudo, esse relatório, essas informações, que vão levar a conclusões úteis na manutenção preventiva. Esse tipo de manutenção, gente, ele é indicado para indústrias, para hotéis, hospitais, navios, etc., porque ela evita que haja uma quebra inesperada, uma parada inesperada do equipamento. Então, fazendo a manutenção preventiva corretamente, baseado na vida útil, baseado nos manuais e nas observações do dia a dia, nós podemos evitar paradas do processo. Okay?
Manutenção preventiva. Por exemplo, nós temos aí o contato dos eletrodos, que fazem a medição do nível, né? Então, eu tenho lá a identificação desses eletrodos, a limpeza, verificação das medidas, remoção dessas sujeiras que vão se acumulando, vão se agregando. E dessa forma, a gente fazendo a preventiva desse equipamento, nós vamos evitar que haja um problema futuro, né? De, por exemplo, uma indicação errada do nível, né? A falha no acionamento da bomba através desses eletrodos e assim por diante. Okay? Também, dentro da manutenção preventiva, temos lá os pressostatos, que são bastante importantes. Você tem um pressostato, por exemplo, de pressão alta, né? E esse pressostato, ele tem um elemento sensor de pressão que, com o tempo, ele vai sofrendo uma deteriorização. Então, vai precisar de uma troca, né? E aí que nós recomendamos que seja avaliado junto com o fabricante, junto com o manual, e a própria observação dos operadores, qual seria o período, né, o tempo, né, que ele suporta trabalhar. Então, a partir daí, deverá ser trocado. Também temos que verificar no pressostato o funcionamento das microchaves, que vão acionar, então, por exemplo, lá, o sistema dos queimadores, né? Quando a pressão estiver muito alta, você tem uma baixa demanda, então ele vai desligar, né, os queimadores. Okay? Então, as microchaves têm que estar funcionando. E, finalmente, a comunicação elétrica com o painel de comando, ou seja, a fiação, né, que comunica, né, que faz a comunicação desse instrumento com o painel. Também, dentro da manutenção preventiva, nós temos aí a bomba, que é um equipamento rotativo, e que também sofre o desgaste, né, ele precisa realmente ser acompanhado, precisa ser feita a manutenção periódica, para evitar até que você tenha um problema de baixa eficiência da bomba, né, que poderia ocasionar um nível baixo na caldeira. Muitas vezes a bomba está ligada, mas ela já está lá com seus rolamentos gastos, né, você tem também os selos de vedação também que precisa ser trocado, e com isso nós vamos prevenir, né, as falhas futuras desse equipamento. Tá? Também aqui a parte de proteção contra a inversão do sentido de rotação da bomba, que também é importante ser verificado. Okay? Temos também manômetros dentro da manutenção preventiva, precisamos aferir esses manômetros, ter a certeza que eles estão corretos, estão funcionando corretamente, até porque, pela NR13, se você tiver um manômetro desregulado, descalibrado, isso aí constitui um risco grave e eminente. É como se aquele manômetro não existisse. Então, eu tenho que ter um manômetro e eu tenho que ter certeza que ele está funcionando, que ele está aferido corretamente. Outra coisa importante, gente, dentro da preventiva, né, desses equipamentos, dispositivos, seria fazer a limpeza da tubulação de entrada. Muitas vezes ela pode também estar entupida e vai prejudicar a indicação ali da pressão. Okay? A manutenção preventiva ela requer um plano de manutenção de todos os equipamentos envolvidos na caldeira. Plano de manutenção das instalações, todas elas, hidráulicas, elétrica e também de instrumentação. Previsão de substituição de máquinas e equipamentos de manutenção que se encontram já antieconômicos, né? Então, na medida que nós vão surgindo novos equipamentos, novos instrumentos, mais eficientes, mais confiáveis, também temos que providenciar aí, colocar no nosso plano a substituição dos mesmos. Proposta de melhorias e de racionalização de usos ou métodos de trabalho. Tudo isso aí também deve ser incluída na nossa manutenção preventiva. Planos de parada de setores em períodos que prejudiquem menos a atividade, ou seja, que causem menos impacto na produção da empresa. Então,
Isso aí também deve ser discutido com todos os setores da fábrica, né? Setor de processos, para determinar aí qual seria o melhor período para se fazer as paradas. E, por último, aqui os registros, são muito importantes, as fichas de ocorrência. Isso aí são realmente informações valiosas que nós vamos usar aí para ir aprimorando, né, a nossa manutenção preventiva. Okay? Aqui vocês estão vendo aí um plano de manutenção típico, né, onde nós temos aqui os procedimentos, né, de manutenção da caldeira, a periodicidade recomendada. Então, por exemplo, limpeza da câmara de combustão. A periodicidade recomendada é trimestral, cada 3 meses. Inspeção geral, todo ano, anual. Limpeza do lado da água, semestral, cada 6 meses. Limpeza do lado dos gases, trimestral, cada 3 meses. Isso quer dizer o quê? Que os gases precisam ser, no caso a limpeza do lado dos gases, precisa ser feita em tempo mais curto, ou seja, a cada 3 meses, devido à própria poluição mesmo, a própria formação ali de fuligem, etc. Inspeção de válvulas e aparelhos, semestral, cada 6 meses. Ensaio de estanqueidade, semestral. E balanço térmico anual. Quanto aos queimadores, também podemos incluir no nosso plano de manutenção os procedimentos de inspeção, né, que seria recomendado diária, regulagem da combustão diária também, vistoria completa trimestral, a cada 3 meses. Inclusive, aqui um detalhe aqui, para vocês observarem, hoje em dia já existem instrumentos, né, digitais que servem para você regular, né, já empresas que fornecem esse instrumento para você regular a combustão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o equipamento digital, o medidor, está acoplado ali ao queimador, né, na parte dos gases, né, da chama, e ele automaticamente já detecta qual é o percentual de CO2 e qual é o percentual de oxigênio. Então, com isso, o técnico tem condições de fazer uma regulagem mais precisa, né, baseada nesse analisador portátil. Okay? Outro tipo de manutenção seria a manutenção sistemática, e nesse tipo de manutenção substitui-se peças ou equipamentos em tempo ou desgaste inferior à durabilidade prevista pelo fabricante. O objetivo aqui, gente, é evitar realmente que haja uma falha durante o tempo que o processo estiver rodando, estiver funcionando. Okay? Então, é uma manutenção de maior custo? Porque você, de certa forma, perde uma parte da vida útil do equipamento. Porém, você garante que teu processo ele vai dar continuidade, ele não vai sofrer uma interrupção. Tá? Então, por exemplo, usinas de açúcar e álcool. Vocês sabem que na usina de açúcar e álcool existe um período de entre-safra. Tá? Então, nesse momento aí, a usina para de moer, porque ela já moeu toda a cana disponível, bagaço de cana, é gerado, e ele vai ser queimado na caldeira. Então, nesse momento, ele para de moer a cana, é onde são feitas a manutenção, é uma manutenção sistemática. Né? Ok. Nesse momento são feitas troca de rolamento, troca de válvulas, rotores de bombas, etc. Sendo que esses equipamentos, essas peças, muitas das vezes ainda se encontram em condições de trabalhar mais um tempo. Mas, devido à questão da entre-safra, para que você não tenha que depois parar de novo o processo, então ele já é feita a troca, a substituição, e com isso você tem uma garantia, né, que o processo vai continuar funcionando. Né? Também na indústria de papel e celulose são utilizadas a manutenção sistemática. Né?
A indústria de papel e celulose tem muito desgaste devido à abrasividade, né, da massa do papel. São produtos corrosivos também que são utilizados. E com isso, você tem uma agressividade, um desgaste muito grande dos equipamentos. Então, há necessidade de se programar e de se fazer a manutenção sistemática para que o processo, depois, a indústria, não venha a sofrer uma parada. Finalmente, a manutenção preditiva, que prevê, né, como o nome próprio diz. Esse tipo de manutenção, o técnico, assim como também o próprio operador, ele vai acompanhando através de controles de tolerâncias, vibrações, ruídos anormais, medição de disjuntores na parte elétrica, de tal forma que tudo isso aqui vai gerando um levantamento estatístico, né? Ou seja, através da vibração, eu consigo prever que o equipamento vai ter uma falha, que ele vai quebrar. Então, através da manutenção preventiva, eu consigo, antes que ocorra a falha, eu consigo programar uma parada e fazer a troca daquele equipamento, ou a manutenção. Okay? Então, para isso, gente, como falei, precisa-se ter dados, levantamentos estatísticos confiáveis de cada um dos equipamentos que compõem o teu processo. No caso, a caldeira. A vantagem desse sistema é o quê? Que os equipamentos não chegam a ser danificados, né? Porque eles vão sofrer uma manutenção antes. Eles vão ter uma inspeção, vão ter uma manutenção antes de eles chegarem a sofrer um dano e prejudicar o processo. A recomendação que nós damos é: converse com o fabricante de sua caldeira para verificar qual a manutenção ideal que ela requer. E, uma vez definido, siga todos os procedimentos rigorosamente. Ok, gente? Então, falamos aqui sobre os tipos principais de manutenção e recomendamos a vocês que estudem esse assunto, tá? Estudem o manual da sua caldeira, converse com o fabricante e estabeleçam um plano de manutenção que seja mais adequado. Ok? Até a próxima videoaula.